No próximo capítulo da novela A Usurpadora, chega o dia da audiência da Paulina. O advogado orienta Carlos Daniel sobre o que ele deve falar. Mas o rapaz se preocupa quando descobre que Carlinhos será ouvido pelo juiz. Nesse momento, Leda ficará com medo das coisas que Carlinhos pode contar, pois ela sabe que o menino agora recobrou a memória e poderá salvar a Paulina da prisão. Essa vai ser a melhor cena que vai passar na novela e vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando o médico vai atender o Carlinhos. Despreocupa então a todo, dizendo que o menino está bem e que ele só caiu das escadas e bateu a cabeça. O homem fala que Carlos Daniel deve cuidar melhor dessa criança, já que ele vive caindo e se machucando e que uma hora dessas ele pode não abrir mais os olhos. Piedade percebe o quanto inconsequente é o Carlos Daniel e percebe que Carlinhos não tem um pai nem uma mãe para cuidar dele direito. Enquanto isso, Paulina vai sofrer as consequências de escolher viver na prisão e terá que trabalhar muito duro limpando os banheiros e vai se ferrar pela escolha que ela fez em usurpar o lugar da Paola até na cadeia mentindo que ela é criminosa. A irmã da Isabel pegará então um cabo de vassoura e baterá então na Paulina e fala: será isso que ela queria na prisão? Ela vai ter, já que todos sabem que ela é inocente e ela escolheu ficar ali, usurpando o lugar da irmã dela. Paulina vai ver o que é bom para Tosse e agora vai se arrepender de usurpar o lugar da irmã dela e se passar por uma criminosa e terá então que trabalhar junto com as presas. Já Carlinhos vai se acordar. O menino agora recobrou a memória e vai olhar então para o Carlos Daniel e chama ele de pai, o que vai deixar o homem completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho agora já está bem e que se lembrou de tudo que ele viveu com eles. Piedade ficará contente, pois finalmente Carlinhos agora poderá dizer quem sequestrou ele ou quem nunca sequestrou ele, já que ele vai se lembrar de tudo. E lembra Carlos Daniel que Paulina também está sendo acusada de ser a sequestradora do Carlinhos, sendo que ninguém sequestrou ele e que agora o menino poderá provar isso para a polícia. Depois, Piedade não vai perder tempo e vai chamar então a Lisete. Ela pede que a Adelina leve a menina ali para ver o Carlinhos, pois ele se acordou e está muito bem. Lisete se vai então no colo da Adelina e também Moacir e Isabel vão ver como está o Carlinhos. Todos ficam contentes em ver que o menino está completamente recuperado. Ele apenas sente algumas dores na cabeça, só isso. Carlos Daniel fala para o filho se ele conhece a menina linda. Carlinhos fala que é claro, pois ela é sua irmã chatinha, a Lisete. A menina pede então para o irmão para que eles possam jogar bola depois ali no parquinho. Carlinhos fala que a irmã é uma boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Mas ela será a mais esperta e fala que ela vai jogar e que ele poderá só ficar olhando. Depois Isabel chegará perto dele então e beija as mãos dele e fala que está muito feliz em saber que Carlinhos está bem. Ele fala que está bem sim e que por pouco ele não morreu. Carlinhos olha para Isabel então e se recorda que foi ela quem salvou ele do dia em que ele caiu do barranco. O menino fala que quando ele caiu ele bateu a cabeça e que ele se lembra de quando estava se acordando e que a Isabel salvou ele e levou ele para sua casa e que, portanto, ela foi muito boa para ele. Moacir ficará emocionado e também Isabel, pois pensavam que depois que Carlinhos recuperasse a memória, que o menino jamais ia se recordar deles e de tudo que eles fizeram por ele. Mas Carlinhos vai agradecer, já que ela foi muito boa para ele em salvar ele quando caiu lá do penhasco. O menino fala que ele não caiu do penhasco coisa alguma, mas sim a Leda passou dirigindo um carro tirando o fininho dele
e acabou batendo nos seus braços e ele caiu do barranco e que a Leda é a culpada. Depois, já mais tarde, Piedade vai conversar com o Carlos Daniel. Ela fala pro neto o quanto ele errou e o quanto ele é displicente, já que ele não confia nas pessoas e tem um mau coração e um mau também pensamento, já que ele julga os outros por ele mesmo e havia acusado Isabel ou Moacir de roubar o Carlinhos, sendo que agora ele está ouvindo da boca do Carlinhos que Isabel salvou ele e que tudo que Isabel falou em Moacir era verdade e que os dois são inocentes. Já Carlos Daniel ficou acusando o inocente, assim como está também acusando a Paulina. Carlos Daniel ficará completamente envergonhado e fala para a avó o quanto ele percebe que ele é um pai mau, que nunca foi um pai verdadeiro para o seu filho e que Carlinhos merecia ter uma família verdadeira, porém o quanto esse menino sofre, que ele é culpado, pois agora, olha só, a família que Carlinhos se meteu. Ele não pode cuidar do filho. E já a Paulina está presa e a mãe dele está numa clínica. Piedade fala que agora o que resta é falar com o advogado Edmundo, para que Carlinhos possa então depor. Pois tudo que o menino tem para falar poderá inocentar a Paulina e poderá ajudar muito ela. Carlos Daniel fala que ele vai sim hoje mesmo falar com o advogado e que ele vai se oferecer para depor em favor da Paulina, já que daqui a 2 dias será então a primeira audiência. Piedade fala que ainda dá tempo do Carlos Daniel se redimir e mudar de caminho e fazer o caminho do bem, o caminho que Paulina também poderá traçar com ele, já que ela só se sacrificou para poupar a irmã dela que está no hospital, porém que Paulina também errou, já que Paola está doente, ela nunca será presa e que Paulina é ignorante. Enquanto isso, o Willy vai estar deitado e já é 1h da tarde. Stephanie vai acordar então o marido e fala que o Willy deve tomar jeito, já que ela não trabalha porque está gestante, mas que o Willy deve encontrar alguma coisa para fazer. Mas sem vergonha fala que ele não pode trabalhar, pois tem que cuidar da Stephanie. E lembra ela que eles estão ali temporário no hotel e que devem procurar uma casa para comprar, pois só assim ele poderá então arrumar um serviço. Stephanie fala que isso não vai demorar, pois assim que ela pegar todo o dinheiro que corresponde a ela, ela e Willy poderão comprar uma casa própria e assim eles poderão seguir com a vida deles. Mas ele fala que pelo jeito isso vai demorar, já que a família dela está contra entregar o dinheiro total dela e fica pagando assim pingado. Mais tarde, Carlos Daniel estará chegando em casa, quando Carlinhos vai estar completamente desesperado chorando e está com o jornal nas mãos. Lalinha não pôde impedir que ele visse que a mãe dele está numa clínica. O menino ficará aos prantos e pergunta para o Carlos Daniel porque ele não lhe falou a verdade, que a mãe dele está muito mal em um hospital internada. Carlos Daniel pegará então o jornal e percebe que ali está a foto da Paola doente. Carlinhos começará a chorar muito e fala que a mãe dele vai morrer. Carlos Daniel tentará então passar pano e mente que essa mulher não é a mãe do Carlinhos. O menino fala que isso é mentira e por isso a mãe dele não está ali com ele, pois está no hospital muito doente. Ele começará a chorar aos prantos e pede para ver sua mãe. Depois, Carlos Daniel levará então o filho para dentro e junto com a Piedade, eles decidem contar para o menino que quem está na clínica não é a mãe dele sim, é a irmã gêmeas dela. O que vai deixar o menino completamente chocado. Mas Carlinhos, que não é bobo, fala para o Carlos Daniel que lá é a mãe dele sim, e que ele só vai acreditar que ela tem uma irmã gêmeas quando ele ver a sua mãe na sua frente. Piedade fará de tudo então para tentar acalmar o Carlinhos, porém, ele não vai se acalmar e fala que ele exige que quer ver a sua mãe. Piedade garante que aquela mulher da foto é a irmã da mãe dele e que ela está numa clínica. Mas ele pergunta se aquela mulher é irmã da mãe dele, aonde está sua mãe? Piedade ficará sem saída e terá então que contar a verdade que Paulina está presa.
Porém, Carlos Daniel pede que a avó não conte nada. Mas ela mesmo assim não vai ouvir o neto e revela então ao Carlinhos que a mãe dele está presa, pois foi acusada injustamente. E acusaram ela, que ela foi a sequestradora do Carlinhos, junto com Isabel e com Moacir. O menino ficará triste da vida e fala que a mãe dele nunca sequestrou ele, muito menos Moacir e Isabel. Piedade fala que era isso que ela queria falar para ele, para dizer que a mãe dele está presa injustamente, mas que cedo ou tarde ela vai ser livre. E lembra o menino que ele pode salvar ela da prisão, depondo em favor dela e contando que ela nunca sequestrou ele e que ele nunca foi sequestrado, e contar tudo que agora ele se lembra. O menino pede para falar então com o juiz ou com o advogado para ajudar a mãe dele a contar como tudo aconteceu, pois ele se recorda que foi a Leda quem passou por ele num carro, tirando o filhinho dele, e por isso ele caiu do barranco. E que foi Isabel que salvou a vida dele, mais ninguém. Mas que ele nunca foi sequestrado. Já Stephanie vai discutir com Willie e percebe o quanto ele realmente é sem vergonha. Ela fala que não é mulher de malandro para ficar em casa ali torrando o dinheiro dela. E o Willie não faz nada. O sem vergonha vai dar então uma desculpa e fala que ele não pode trabalhar e não pode ajudar Stephanie em nada, pois por enquanto eles têm que organizar a vida deles, já que os dois estão ali temporariamente e devem comprar uma casa, mas que antes disso eles deverão pegar dinheiro que é dela, todo o dinheiro que corresponde a Stephanie. Porém ela fala que eles não precisam comprar uma casa agora de início, mas sim pode até alugar um apartamento para eles confortável e depois sim poderão fazer isso com calma. Quando estiverem com o dinheiro dela todo em mão, poderão comprar uma casa para os dois. Ela fala para o Willie que ela tem medo de ser enganada por ele e que tudo que a sua família está falando pode ser verdade, que o Willie apenas quer torrar o dinheiro dela, nada mais. Enquanto isso, na cadeia, Paulina vai ver o que é bom. Agora ela vai perceber as consequências das mentiras que ela está plantando, pois mentiu que é uma bandida e está na prisão presa e agora terá que arcar com as consequências. E quando Paulina pensa que ela poderá agora se alimentar depois de trabalhar muito, Antônia vai chegar para incomodar ela mais uma vez e vai virar o prato por cima da Paulina. A sopa estava muito quente e Paulina vai se queimar toda. Agora sim ela percebe como é bom viver na cadeia, já que ninguém quer viver ali, só ela, pois todas estão ali obrigadas, já Paulina está ali por conta própria. Ela percebe a burrada que ela fez, pois não tem paz nem sequer um dia. Já Carlos Daniel conversa com a Piedade. Ele fala para a avó que ela não poderia fazer uma coisa dessa, contar que a mãe do Carlinhos estava presa, pois agora ele quer ver ela a todo custo. Mas Piedade fala que chega de mentira, já que Carlinhos é muito esperto e fica ouvindo de atrás das portas que ele ia saber que a mãe dele estava na cadeia ou numa clínica. Mas o menino então surpreendeu eles ao dizer que ele sabe que quem está presa é a Paulina e não é a mãe dele, e que a mãe dele é quem está na clínica, pois ele reconheceu o rosto das duas. Carlos Daniel fala que pelo menos o menino aceita que a mãe dele seja a Paulina, pois ela sim é boa para ele, enquanto Paola sempre foi malvada. Piedade fala que agora ele quer ver a mãe dele e que eles devem levar Carlinhos na cadeia para ver a Paulina. Carlos Daniel fala que lá não é lugar para crianças, porém ele se dá de conta que agora que Carlinhos sabe de tudo da verdade, ele pode sim ajudar a Paulina a sair da prisão e contar tudo o que ele se lembra, e que ele pode então inocentar ela, pois nunca houve nenhum sequestro, e que só Carlinhos poderia sim afirmar isso. Depois Piedade fala para Lalinha para ela alimentar o Carlinhos, pois depois eles vão sair, mas que antes o menino ao menos deve almoçar, comer alguma coisa. É que Carlos Daniel não cuida bem do filho, agora ela terá que assumir esse trabalho. Lalinha promete que vai servir o Carlinhos agora mesmo, que depois ele poderá sair com a barriguinha cheia. O menino fala para Lalinha não demorar muito com o seu lanche, pois ele está louco de saudades da sua mãe e que agora ele vai para a cadeia para ver como ela está,
pois lá sozinha ela deve estar sofrendo muito, sem comer e sem dormir, pois ele sabe que nos filmes que ele olha, na cadeia é muito ruim de morar. O pobrezinho nem imagina que Paulina fez isso por gosto, escolheu ficar longe deles e se entregou para usurpar o lugar da Paola, enquanto todos querem fugir da cadeia. Só Paulina faz de tudo para estar lá. E até o menino que é criança sabe que dentro de uma prisão é horrível. Mas Paulina, só ela mesma pensava que lá seria um spa. Enquanto isso, Lalita vai limpar então o banheiro e percebe que dentro ali escondido da caixa está o diário da Paola. Ela ficará completamente paralisada, pois naquele diário está os podres da megera, principalmente também o plano que ela tramou para fazer a Paulina usurpar então o lugar dela, e que ali está as provas de que Paulina é inocente. Lalita não vai pensar duas vezes e vai ter então uma ideia genial de entregar esse diário para o Carlinhos, já que no outro dia será então o julgamento da Paulina, e que o menino pode depor e pode entregar esse diário ao juiz. Assim, o juiz verá que Paulina é inocente, sendo que a culpada ali é apenas a Paola. Lalita fala que ela não pode ficar assim calada sem fazer nada, sendo que ali naquele diário consta muitos podres da Paola e que todos estão sofrendo por culpa dela, e que Paulina só quis ajudar a todos, só isso, e que ela foi obrigada assim pela Paola a usurpar o lugar dela. Já no outro dia, vai acontecer então o primeiro julgamento da Paulina. Donato vai aparecer ali como a primeira testemunha, e ele vai depor, mas porém, ele vai surpreender a todos, pois vai depor em favor da Paulina. Ele vai revelar o quanto cruel era a Paola, e conta que os dois tinham sim um caso, e que Paola não prestava, enganou ele, e que ele pensou que eles iam viver juntos para sempre, pois ela prometeu que abandonaria Carlos Daniel, porém que ela mentiu. Enganou ele assim como ela engana a todos. Paulina ficará completamente chocada em saber que ali está o Donato depondo em favor dela e contra a Paola. Mais tarde, Carlos Daniel também vai depor, e dessa vez ele vai depor em favor da Paulina e vai contar tudo de bom que ela fez para sua família. Ele fala que acredita sim na inocência da Paulina, já que ela só fez coisas boas para sua família. Já Paola abandonou a todos sem dó nem piedade. Mas o que ninguém lhe imagina é que vai chegar ali uma testemunha surpresa. E será então o Carlinhos. O menino aparece ali com o diário da Paola nas mãos e vai depor em favor da Paulina. Ele vai entregar então para o juiz o diário que ele encontrou da sua mãe. O menino vai se demonstrar que é um gênio, pois ele sabe da verdade, que Paulina não é sua mãe, e que Paola que está na clínica sim é sua mãe verdadeira, porém que ela é malvada. A defensora pública então começará ali a interrogar o Carlinhos e pergunta para ele tudo o que ele tem a dizer sobre a Paulina, principalmente do dia em que ele caiu do barranco e perdeu a memória. O menino então será muito esperto e vai contar como tudo aconteceu, e fala que ele já recobrou a memória depois do tombo que ele levou. Ele vai inocentar então a Paulina, Isabel e Moacir, contando que quem passou por ele dirigindo um carro correndo, tirando o fininho dele e bateu nos seus braços foi a Leda, e que por isso ele caiu do barranco. E que graças então a Isabel que encontrou ele e salvou ele. Ele está ali para contar essa história, mas vai deixar bem claro que ninguém sequestrou ele. E após então o juiz ler o diário da Paola, o juiz ficará completamente sem palavras. Ali vai estar o advogado Edmundo e fala ao juiz que ali estão as provas que eles precisavam para provar que Paulina é inocente e que a única culpada ali é a Paola, pois no diário consta o plano da Paola para fazer Paulina usurpar o lugar dela, e que Paola obrigou ela assim, mentindo, que Paulina havia roubado aquelas joias. E depois que o juiz ouviu então todas as testemunhas, ele ficará completamente sem saída. Ele terá então que bater o martelo e vai declarar
que Paulina é inocente.